Mais um dia de EOFC Corinthians e tudo que você não pode perder sobre o nosso timão. Olha os destaques de hoje. E tem novidade voltando da Roma da Itália pro timão, hein? Essa é uma das notícias de hoje, desse sabadão. A outra coisa é que o Corinthians, infelizmente, não tem notícias boas sobre um possível nome que viria pro Corinthians. Não rolou uma negociação. E a terceira notícia de hoje é que condições aproximam Carlos Vinícius de acerto com o Corinthians. Vamos então nesse sabadão, pós-eliminação do Palmeiras. Vamos agora então falar com uma leveza de poder ter zoado nossos arquirrivais nesse sabadão e agora também nos atualizar com as notícias do nosso Corinthians. Está começando o EOFC Corinthians, então, ó, se liga aí. Começando com a primeira notícia de hoje, é que o Corinthians Sub-17 ganhou um reforço, hein? O goleiro Rafael Juer retornou de empréstimo da Roma, da Itália, e já está à disposição do técnico Rafael Laruccia para o restante do ano. O time italiano optou por não exercer a opção de compra de 120 mil euros, cerca de 700 mil reais atualmente. Apesar do acordo ir até o fim de 2026, Rafael já se reapresentou no Sub-17 do Timão no Parque São Jorge. Rafael espera ser inscrito no Campeonato Paulista e no Brasileirão da categoria para reestrear pelo Corinthians. O registro no BID da CBF deve ocorrer na semana que vem. Rafael é promissor, viu? Porque ele foi titular do clube no Sub-15, conquistando o vice-campeonato paulista de 2023, sendo um dos destaques. A tendência é que ele dispute a vaga de reserva com Pietro, já que Gustavo Milani é o titular absoluto e é a promessa também, mas é uma promessa mais consolidada do Corinthians. Ele nasceu em 2008, Rafael integra o timãozinho desde 2022, quando ele era sub-14. Então, o contrato de Rafael com o Corinthians se encerra no dia 1 de março de 2027. Nessa data, ele vai ter idade para integrar o sub-20 do Corinthians, que atualmente conta com Matheus Correia e Cadu na posição de goleiro. A multa rescisória do Rafael está avaliada em 30 milhões de euros para o mercado internacional. Acho que tem potencial aí, hein? Então, vamos com a segunda notícia de hoje. O nosso Corinthians, infelizmente, encerrou negociações por Biel do Sporting, que não aceitou as condições. O Corinthians anunciou nesta sexta-feira o fim das negociações com o atacante Biel do Sporting. O clube português não aceitou mesmo as condições propostas pelo Timão de vou pagando do jeito que dá. Não é bem assim que os portugueses queriam negociar as coisas, né? A diretoria alvinegra tinha proposto duas possibilidades. O empréstimo, que foi recusado imediatamente pelo Sporting, tipo, não, a gente não quer continuar pagando o salário do Biel se ele for para o Corinthians, ou a compra de parte dos direitos econômicos, parcelando daquele jeitão corintiano que a gente não se orgulha muito. Em nota oficial, o Corinthians esclareceu que em nenhum momento se dispôs a pagar 7 milhões de euros, 45 milhões de reais, pela contratação do Biel. O clube agradeceu ao jogador e ao Sporting pelo profissionalismo e assim encerrou a negociação. O Corinthians já tinha acertado até os salários com o Biel. O jogador demonstrou interesse em defender o clube e retornar para o futebol brasileiro, mas esse impasse ficou entre a diretoria alvinegra e o Sporting. Sem Biel, o Corinthians agora concentra esforços para contratar o atacante Carlos Vinícius, e esse sim está mais perto, e eu falo um pouco mais na próxima notícia. Porque ele está livre no mercado depois de deixar o Fulham da Inglaterra. O clube alinha a questão salarial com o Carlos Vinícius agora, que é o único custo envolvido, né? Salário, sem luvas, sem taxa de transferência, sem taxa de empresário, absolutamente nada disso. Então, já vamos então falar do Carlos Vinícius nessa próxima notícia. Vou dar todos os detalhes para vocês. Se liga só.
tudo indica que a gente vai ter um novo nome no timão, hein? Porque as condições todas aproximam Carlos Vinícius de acerto com o Corinthians. O atacante reduz a pedida salarial. O cara tá mesmo a fim de vir pro Corinthians ou desesperado por não ter outro clube interessado nele. Vamos falar a real, né? Nos últimos dias, o Corinthians recebeu uma oferta pelo atacante Carlos Vinícius, livre no mercado, desde que saiu do Fulham. O clube e os representantes do jogador de 30 anos de idade se reuniram para discutir o salário e detalhes dessa possível negociação que está cada vez mais perto de ser concluída. Inicialmente, o Carlos Vinícius pediu um salário comparável aos titulares do Corinthians, como Gustavo Henrique, Carrídio e o Yuri Alberto. O presidente Fabinho Soldado, muito inteligentemente, recusou, afirmando que o Corinthians não ia pagar esse valor. A informação foi divulgada pelo jornalista Marco Belo, do site meutimão.com.br. Diante dessa recusa, Carlos Vinícius então reduziu a sua pedida salarial para 20% menos. O Corinthians passou a analisar então se seria viável ou não. Na Premier League, no Fulham, o atacante recebia um salário aproximadamente 3 vezes maior do que o que ele está tentando fechar com o Corinthians, que é outra realidade, né? Uma possível chegada de Carlos Vinícius não representaria custos de transferência, pois o jogador está sem clube nesse atual momento, acabou de sair do Fulham. O Corinthians arcaria apenas com os salários, o que é muito atrativo para a diretoria, que busca oportunidades financeiramente mais inteligentes para o timão, para não ficar se endividando ainda mais. Porque daí não tem pagamento de luvas, bônus, taxa para empresário e todas essas coisas. O jogador recusou a proposta da Arábia Saudita. Não vai saber que proposta que era essa, né? Porque para recusar uma proposta da Arábia Saudita, logo depois que o Corinthians entrou em contato com ele. Ele atuou com o André Ramalho no PSV Eindhoven e conversou com o ex-companheiro sobre a torcida e o clube, né? O Corinthians, no caso. E o timão busca um novo centroavante para disputar posição com o Yuri Alberto. Mas aí fica a minha pulguinha atrás da orelha. Disputar posição com o Yuri Alberto ou a gente vai segurar o Yuri Alberto no Corinthians até o final do ano e depois ele vai para um clube europeu? Vou colocar aqui esse pensamento para vocês pensarem comigo e comentarem aqui, viu, torcida? Porque eu tô bem desconfiada. O clube apresentou proposta por Biel, mas desistiu, como falei para vocês, e então agora Carlos Vinícius é a nova aposta e está bem mais perto, inclusive, de fechar. Ele foi formado nas categorias de base de Santos e Palmeiras e está na Europa desde 2018. Passou por Rio Ave, de Portugal, Benfica, de Portugal, Mônaco, PSV Eindhoven, Tottenham e Galatasaray. No Fulham, ele disputou 4 jogos, sim, 4 jogos, com 14 minutos em campo, sem nenhum gol, sem nenhuma assistência. Aí a gente vai tentar esquecer disso e vamos confiar que se ele vier para o timão, ele realmente pode ser um substituto ou, como está dizendo a diretoria, uma concorrência para Yuri Alberto. Não acredito nisso não, viu? Eu acho que o Corinthians já está alinhando a venda de Yuri Alberto no fim do ano. Me chamem de louca, tá? Mas eu acho que é isso. E bom, esse é o giro de notícias desse sábado. Espero que vocês tenham gostado. E já sabe, comentem aqui. Tô adorando ler alguns comentários aqui já, vocês participando no crescimento desse canal. Um canal 100% corintiano. A gente se vê então amanhã com mais notícia, porque sim, é domingo, mas tem notícia todo dia. Essa é a promessa. Então isso vai ser cumprido. Todo santo dia notícia do nosso timão. Beijinho, tchau!